Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio. Eu quero conversar com você sobre a punição do Pavon, né? O julgamento foi adiado, mas isso pode pegar, pode incomodar ainda. Nós vamos falar sobre isso. O Pavon pode ficar até um ano fora. Pode ficar até um ano sem jogar. Nós vamos falar sobre essa história do Amuso querer sair. O Amuso teria pedido para o Grêmio para ser negociado. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, porque a gente tem muita coisa aqui para colocar, meus amigos, das últimas horas. A gente precisa começar falando sobre a história do Pavon, né? Não só do Pavon, mas também de outros que foram denunciados. Vocês vão lembrar daquela partida contra o CSA, partida na Arena, aconteceu em maio, marcou a nossa eliminação da Copa do Brasil, inclusive. E naquele jogo, na reta final, aconteceu um gol. O Grêmio fez um gol ali, o gol foi anulado pela equipe de arbitragem e deu uma grande confusão. O que o Pavon fez? Foi em direção ao árbitro e cuspiu. Só que o cuspe ele acabou acertando um policial. Claro que aí ele acabou indo para a delegacia, teve boletim, aquela história toda, e ele foi denunciado no STJD. Esse julgamento aconteceria ontem pela manhã. Eu até trouxe isso aqui para vocês no final de semana, lembra? Que o Pavon seria julgado na quarta-feira e tudo mais? Pois é, esse julgamento, a pedido do Grêmio, foi adiado. Por enquanto, ele não tem uma nova data para acontecer. Ele seria julgado, o Pavon seria, não só o Pavon, né, mas o Arezzo também, os vice-presidentes do Grêmio, todos eles seriam julgados pela segunda comissão disciplinar do STJD ontem pela manhã. Essa história do Pavon ela pode complicar bastante, porque ele pode ficar até 360 dias sem jogar. Quase um ano praticamente, né? Ele pode ficar um ano praticamente sem poder jogar. Isso porque ele cuspiu em direção ao árbitro. Além do Pavon, o Arezzo, que hoje está lá no Peñarol e que por lá fique, né? Ele também acabou sendo denunciado, porque ele peitou o árbitro no momento que o árbitro volta do VAR na análise desse gol. 3 dirigentes também, o vice-presidente, o Eduardo Magriço, o vice-presidente, o Alexandre Rossato, e o diretor, o Guto Peixoto, também foram denunciados. Até o próprio Grêmio, né, como instituição, também acabou sendo denunciado por cuidar, né, tem que ter o cuidado da praça de desporto, no caso, que cabe ao estádio. Bom, o Pavon, então, não foi julgado, os vices também não, e o Arezzo também não, mas o que importa pra gente é que o Pavon fica à disposição do Mano Menezes para o confronto contra o Fluminense no final de semana. E por que o Pavon se torna um jogador importante? Porque o Grêmio já não tem o Christian Oliveira. O Christian, ele levou o 3º cartão amarelo na partida agora contra o Fortaleza e vira desfalque para o Mano Menezes. Então, o Pavon fica à disposição e daqui a pouco até uma tendência ele seja o titular, né? Tem o Alisson e o Pavon. É uma possibilidade. Uma possibilidade. Tem uma música também que a gente vai falar já já, mas a possibilidade é Pavon, que vem ganhando sequência e vem jogando bem, teoricamente, dentro dos limites do próprio Pavon, né? E o Alisson podem ganhar essa sequência aí com o Mano. Além do Pavon, a outra mudança que o Grêmio pode ter para esse confronto contra o Fluminense é a entrada do Lucas Esteves. Essa é praticamente colocada que vai acontecer, porque o Marlon também levou o 3º cartão amarelo, né? É um desfalque que o Grêmio tem para essa partida. Então o Lucas Esteves provavelmente vai ser o titular do Grêmio nessa partida. Com a lesão do Gustavo Martins, né? E com também essa situação do Villaçante por conta do pubis, são outras 2 mudanças que o Mano vai ter que fazer para esse jogo. Na coletiva o Mano chegou a meio que avisar ali, né? Ó, o Villaçante jogou bem porque ele acabou ganhando folga aí na última partida e pode ser que isso se repita contra o Fluminense. Então, tendência que o Villaçante acabe não viajando também. Vamos pensar num provável Grêmio para o confronto contra o Fluminense, tá? Vamos pensar com o Thiago Volpe, Camilo, entrou teoricamente bem na última partida contra o Fortaleza, improvisado ali na lateral direita. Lembrando que o Edenilson também faz essa posição, então não se surpreendam. Tem o João Lucas também, mas o Camilo vinha sendo treinado por ali e jogou bem. Então Volpe, Camilo, Wagner Leonardo, Kahneman, Lucas Esteves na vaga do Marlon. O meio-campo com Dodi e Alex Santana. Seria isso? Se o Villaçante não jogar? Então, Alex Santana, Pavon, Alisson, Riquelme e lá na frente o Bright White. Esse é um provável time do Grêmio. Claro que a gente fica nessa dúvida principalmente na posição do Villaçante, quem jogaria por ali, mas é uma situação que o Mano vai definir nos próximos treinos. Amanhã o Grêmio faz um último treinamento durante a tarde
e joga contra o Fluminense no sábado às 21 horas lá no Maracanã. Tá certo? Então, situações aí que a gente vai acompanhar nas próximas horas e eu vou te trazer todos os detalhes aqui no nosso canal. Bom, vamos falar sobre outra situação importante, uma coisa boa, inclusive, tá? O Grêmio já tem prazos definidos para a volta tanto do João Pedro como do Cuéllar. E aqui são duas grandes notícias, né? Enquanto o Cuéllar, né, o nosso meio-campista colombiano, ele foi liberado pelo departamento de médico nessa quarta-feira, está muito próximo de retornar, o João Pedro ainda fica para o finalzinho de agosto e início de setembro, tá certo? O Cuéllar, ele até teria, no caso, disponibilidade, já que está livre da DM, mas a situação é física ainda, né? Então, muito provavelmente vai ser feito um trabalho reforçado com o Cuéllar antes dele voltar a jogar gradativamente, e muito por conta disso ele não deve pintar nessa lista de relacionados para o confronto contra o Fluminense. Acredito, tá? Acredito, pelo menos hoje o que está cravado é assim. O Cuéllar, a tendência é que ele comece a ser relacionado no confronto contra o Sport, no dia 10 de agosto. Então, não espero, pelo menos, o Cuéllar para esse jogo contra o Fluminense e o João Pedro somente lá no final do mês. O João Pedro, para quem já está esquecido dessa situação dele, ele se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo, né? Ele tem a previsão ali 20, 30 dias, mais ou menos, então vai dar lá para o início de setembro. É importante que se diga o seguinte, apesar da volta do Cuéllar, o Grêmio segue no mercado atrás de um primeiro volante. É um pedido do Mano Menezes, um jogador com boa saída de bola, um jogador que domine muito bem aquela área, que ajude principalmente na defesa. Então o Grêmio procura um primeiro volante, mesmo com a volta do Cuéllar. O Cuéllar não conseguiu confirmar o que o Grêmio esperava dele, ser aquele cara referência ali na saída de bola. Então o Grêmio segue no mercado porque não tem essa confiança no Cuéllar e não dá para confiar num jogador que ainda não conseguiu nem, né, chegar ao nível, né, físico esperado dos outros atletas. Então o Grêmio não pode ficar aguardando pelo Cuéllar o ano todo, principalmente já que pensa numa Libertadores ou uma pré-Libertadores para a semana que vem, para o ano que vem. Mas é importante que se diga também que o Grêmio não está só em busca de um volante, o Grêmio também quer um armador, que é a grande prioridade neste momento, e um lateral direito não é prioridade. O lateral direito, embora o Igor tenha saído e tenha ficado só o Gustavo Martins, que nem é lateral e está lesionado, o Grêmio não coloca a lateral direita como uma prioridade neste momento, e sim a armação do time, que é o grande foco e que hoje é um dos problemas que nós temos também, né? Não é o único, tá certo? Bom, gurizada, pra gente encerrar o nosso conteúdo aqui no canal, então te inscreve aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho de notificações se tu ainda não fez isso, porque eu quero conversar com você sobre uma situação muito importante. No início da semana eu trouxe para vocês aqui que uma equipe árabe estava sondando a situação do Francis Amuso, né? Pois é. Hoje, o pessoal da Rádio Imortal trouxe uma informação muito importante e que pode colaborar com esta situação de uma possibilidade de saída do Amuso. De acordo com os colegas da Rádio Imortal, o Francis pediu para deixar o Grêmio. Ele pediu para ser negociado caso o Grêmio receba uma proposta satisfatória. Bom, o que se fala hoje nos bastidores é que o Amuso enfrenta sérias dificuldades de adaptação desde que chegou a Porto Alegre. Ele não conseguiu se adaptar, ele é um jogador que está isolado do restante do elenco, ele tem dificuldade em entender o que muitas vezes é pedido, é um jogador que o clima para ele não é legal porque ele não entende. Ele não entende. E a direção ainda é colocada ali como como é que eu posso dizer para vocês sem complicar tudo? Mas assim, a direção não ajudou o Francis, não teria ajudado o Francis a se adaptar, não teria ajudado o jogador com daqui a pouco um tradutor no vestiário, não teria ajudado o jogador daqui a pouco numa adaptação à cidade. Então tudo isso é colocado hoje nos bastidores e acaba influenciando, né, para essa decisão do atleta, além, claro, da intensidade do futebol brasileiro, aquela história das lesões e tudo mais. Enfim, tudo isso acaba influenciando
para a saída do Francis Amuso, que foi contratado no início desse ano, não conseguiu dar retorno. Não acho o Amuso um jogador extraordinário, não acho ele um perna de pau, mas também não acho ele um jogador a nível Grêmio. Vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu não vi nada de diferente no Amuso. Não é aquele jogador que dribla, não é aquele jogador que vai para cima, não é aquele jogador que chuta. Eu acho que ele carrega muito a bola, toma decisões erradas. Daqui a pouco numa outra equipe se é lapidado, é mostrado isso, aquilo. Pode ser, pode ser. Mas hoje esse Amuso que a gente tem no Grêmio é um jogador que claramente não deu certo. E se ele quer sair, negocia. Negocia. Porque é um jogador que custa muito caro, eu já disse para vocês, o Amuso tem um salário hoje na casa de R$ 1 milhão e é um jogador que claramente aqui, para nós pelo menos, não deu certo. Quero saber a tua opinião. Francis Amuso deve ficar? Deve ser negociado? Comenta aqui embaixo, quero saber o que tu acha sobre a possibilidade aí do Amuso deixar o Grêmio. Grande abraço, até a próxima. Tchau.